Boa noite. E vamos dar início à nossa reunião com grande alegria. Boa noite, companheiros, convidados. Tudo certo com a nossa gravação? Porque essa noite é especial, Alita. Tudo certo. Sobre a mensagem do presidente internacional de Rotary 2025-2026, Francesco Arezzo, com o lema Unidos para fazer o bem, eu declaro aberta, então, a nossa 9ª reunião ordinária do Clube de Maringá, Parque de Ingá. Eu gostaria de convidar o nosso companheiro David para que fizesse a nossa oração dessa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, final de semana nós tivemos um encontro e uma palavra que me tocou muito, né? Sobre a presença de Deus, mas a presença de Deus não nas grandes coisas, nas pequenas coisas. E na semana passada eu estava em uma viagem e nessa viagem, volta e meia, ela via uma árvore e ela falava assim, olha, que pé amarelo, mas olha que pé bonito. E a pouco ela passava, ela falou, mas olha que flor linda essa flor. E eu fui percebendo aquilo assim, aquelas pequenos detalhes que no dia a dia a gente passa batido, esse Senhor conseguia olhar os pequenos detalhes, coisas que no dia a dia a gente acaba não olhando. Os pequenos detalhes, eles mexem com a gente. Hoje nós vamos estar aqui com os nossos intercambistas. E pequenos detalhes, por exemplo, do cheiro, do abraço, do eu te amo, de olhar às vezes para a cama e está vazia, a filha está fora. São pequenos detalhes que a gente sente quando eles não estão com a gente. Talvez o estar em grupo, estar aqui no Rotary, são pequenos detalhes que um dia nós sentiremos falta. Então, o meu convite a vocês é olhar a presença de Deus sobre as pequenas coisas da vida. Não somente as grandes, mas Deus age, às vezes, num canto de um pássaro, na janela do seu quarto. Ele age em pequenas coisas. E eu queria que todos se levantassem para a gente fazer uma oração. Obrigado. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui, Senhor Deus. Nós sabemos que nesse grupo existem pessoas, Senhor, com olhar humano sobre outras pessoas. Nós queremos, Senhor, que o Senhor derrame sobre o nosso clube. O Senhor derrame sobre o nosso clube bênçãos, que nós possamos, de mãos dadas, caminharmos juntos. Que nós possamos, Senhor, em cada característica de cada pessoa que está aqui, dentro da sua força, do seu limite, poder entregar o melhor, para que a gente tenha um mundo melhor, Senhor. Nós pedimos aqui, Senhor, que o Senhor abençoe as pessoas que fundaram esse clube. Nós temos que sempre honrar e agradecer a Ti por pessoas que começaram e semearam lá atrás desse clube. Mas também nós queremos agradecer a Ti pelos novos frutos, Senhor, que têm chegado no nosso clube. São frutos que algumas pessoas plantaram as sementes, mas não puderam ver a grandiosidade e a força que esse clube tem. Como ele marca, ele faz distinção, ele aproxima e ele mostra para todo mundo que é possível fazer quando nós damos as mãos. Então nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, companheiro. Obrigada. Pessoal, hoje vocês receberam aí, já receberam o copo do nosso programa Mobilidade para Todos? Quem não recebeu ainda, nós temos a alegria, né, de estar trazendo essa lembrança que simboliza sempre a ideia de que a gente pode levar mobilidade para todos. Tem a caneta também. E eu quero dizer
que é com grande alegria que nós temos completado 20 anos do nosso projeto Mãe dentro do nosso clube, e vocês receberam aí esses 2 adesivos também, que representam os nossos 2 projetos, Mãos Solidárias e o projeto Mobilidade para Todos. Quero convidá-los, né, a ajudar a divulgar ainda mais esse programa. Então, quem também não tem o nosso bottom, está aqui, que fala sobre o nosso Rotary. Então, é uma oportunidade de falar, se você tem, está no celular, que é uma oportunidade de falar de Rotary, a alegria que era estar em Rotary. Quero dizer que hoje nós recebemos também, distribuímos a nossa revista Rotária. É aqui que nós encontramos grandes projetos, é aqui que nós conhecemos um pouquinho mais de Rotary a nível de Brasil, e com alegria sempre estamos presentes ali, ou intercâmbio, nosso distrito sempre se destaca dentro dessa nossa revista Rotária. Então, convido vocês a lerem, olharem e se inspirarem em projetos diante desse nosso material. Deixa eu complementar. Complementar? Sim, com certeza. A coordenadora do nosso programa vai complementar a respeito do nosso projeto, porque hoje nós temos convidados aqui e ela vai estar comentando também dentro da nossa instrução rotária. O nosso Rotary Club, boa noite, meu nome é Mônica. Esses adesivos aqui, né, e todo esse material, caneta, os copos que vocês estão recebendo hoje, nós fizemos como uma doação e agradecimento aos nossos parceiros. Então, esse adesivo aqui, ele é específico do Instituto Rotary. Nós tivemos aqui pela primeira vez em Maringá. Então, o 48º Instituto Rotary do Brasil. Nós tivemos a semana passada. Então, esses adesivos, né, foram distribuídos e, claro, né, os nossos maiores parceiros, que são os nossos companheiros, né, associados do nosso clube. Então, esse projeto Mãos Solidárias e Mobilidade para Todos é uma parceria com o Rotary Institute do Brasil, né? Então, Mãos Solidárias é doação de próteses de mãos, e Mobilidade para Todos são cadeiras de rodas. Nós recebemos em torno de 2.000 cadeiras de rodas por ano, às vezes mais, e a gente faz doações, então, hoje em mais de 20 estados do Brasil, né? Então, realmente um agradecimento a todos e aos nossos convidados, aos nossos intervenientes, para saberem, né? E sempre apoiarem esses nossos projetos. Além dos outros, né? Claro. Hoje, em especial, intercâmbio, né, presidente? Obrigada. Muito obrigada pela contribuição. Passo a palavra para o nosso protocolo. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à 9ª reunião ordinária do Rotary Club de Maringá, Parque do Ingá, do ano rotário 25-26. Compondo a mesa diretiva, a nossa presidente, a Eva, a secretária Rebeca e a tesoureira Alica. Além dos associados desse clube, nós registramos a presença dos seguintes convidados e amigos. O meu amigo José Vanderlei Santana, governador assistente, a Tânia Tavares, o Maurílio Barbosa, sócio honorário, o Elemar Ames, que é do Horto, né? Maringá Horto, o Rodrigo Alencar, que é do aeroporto, e a sua esposa Gisele, o Richieler Correia, que é o pai da Amanda, que fará intercâmbio, e que é neta do senhor Dionísio Carraro, que é o rotariano, né, que é o avô. As intercambistas Mili, da Austrália, e a Lola, da Argentina. Como aniversariante, nós temos no dia 18/9, Alexandro Barbosa Siqueira, aniversário de 21 anos de casamento de Alexandro e Graziella. Uau! Uau! E aí, datas comemorativas, no dia 20 nós temos o Dia do Gaúcho,
E no dia 22 nós temos o dia do contador. Bacana? É bom, hein? Eu devolvo a palavra para a nossa presidente. Obrigada, meu protocolo, meu afilhado. É o seguinte, agora é o momento mais esperado da nossa noite. Vou convidar para estar conosco aqui. Me lembro do dia que estávamos nos despedindo de você, né? Lembro do sorriso, do olhar meio apreensivo, mas com certeza a gente acreditava que ia ser um ano que você ia contar histórias. Então, hoje é o dia de você vir contar a sua história. Beatriz Bacari Conchon. Prometeu que vai falar só em alemão. Se você não trouxe o tradutor, muito obrigada. Que bom que você veio trazer seu relato para nós. Um momento muito especial. Você nos orgulhou lá, a gente foi acompanhando um pouquinho, mas hoje é o momento de você contar. Ela é filha dos nossos companheiros David e Kellen, e nós vamos. Pode pôr. E nós vamos hoje ouvir. Então, olhos e corações atentos ao que ela vai trazer para nós. Fica à vontade, tá bom? Deixa eu ir. Boa noite, pessoal, tudo bem? Como eu acredito que agora todos vocês saibam, eu sou Beatriz Bacari Conchon, sou Rebound pelo Distrito 4630, fui para o Distrito 1940 na Alemanha, que é o mesmo distrito de Berlim, e eu vou apresentar um pouquinho para vocês de como que foi a minha experiência, desde o começo até o final dela. Então, eu gostaria de começar com o título, que é Intercâmbio, um sonho em terras alemãs. E a primeira pergunta que eu coloquei é, por que um sonho? Porque muita gente tem o sonho de fazer um intercâmbio, mas às vezes é um sonho que aparece do nada, às vezes é um sonho que é construído através de gerações, através da sua vida inteira. Então eu queria mostrar para vocês um pouquinho aonde começou esse sonho. E ele não começou nada mais, nada menos do que com a minha mãe, quando ela, com 15 anos, fez o intercâmbio dela para os Estados Unidos. E desde que eu era bem pequenininha, ela sempre foi falando, não, filha, você tem que fazer intercâmbio, você tem que conhecer outras culturas, outros países, outras línguas, você tem que ir para fora, tem que viver isso. E eu fui cada vez mais me apaixonando, né, pela essa ideia do intercâmbio, sobre tudo que ele representa, sobre tudo que ele desenvolve na sua vida e tudo que ele pode transformar. E aí, em 2023, né, a gente já tinha uma amiga muito próxima da nossa família, a Dona Séries, para aqueles que conhecem ela, que ela nos apresentou o intercâmbio do Rotary. Meus pais entraram em contato com ela e falaram, olha, a Beatriz tem interesse em fazer um intercâmbio e ela gostaria de ir para outros países que também falassem outras línguas e fossem outras culturas, e ela foi ajudando a gente cada vez mais. Então, aqui, vou mostrar um pouquinho sobre a importância do Rotary no meu intercâmbio, né? Então, o Distrito 4630 foi, assim, indispensável, obviamente, né, para a realização do meu intercâmbio. Tanto o clube, né, que me patrocinou e tornou esse sonho meu uma possibilidade, uma realidade, tanto quanto o Distrito 1940, que foi o distrito que me recebeu no clube de Ludwigslust, que é o nome da cidade que eu fiquei lá. E eles foram extremamente receptivos, né, diferente do que muita gente pensa quando se trata de Alemanha, mas eles foram super receptivos, carinhosos, me ajudaram em todas as questões que eu precisava. Inclusive, essa foto, eu estou com a Sofia, que é outra intercambista do distrito que eu fui, ela é da Colômbia, e o senhor que está no meio é o IEO, né, o que cuida do intercâmbio lá em Ludwigslust, e ele também era o pastor da nossa igreja, então a gente tinha um contato muito próximo. E aqui na foto do nosso distrito, né, a Dona Séries, aqui à esquerda, minha mãe, eu e o ex-governador e a sua esposa. Aqui também, pessoal, uma coisa que muita gente me pergunta, acaba perguntando por eu ter ido, né, para a Alemanha, que é no centro da Europa, quais países que eu consegui conhecer, quais culturas diferentes, e eu gostaria de primeiro agradecer ao Rotary, porque se não fosse por ele, né, assim, na verdade, todas as viagens que eu fiz foi possível, porque o Rotary me deu primeiro a possibilidade de eu ir para lá, e depois ainda a possibilidade de eu fazer essas viagens. Então, eu conheci a Espanha com a minha escola,
né? E o Rotary também me apoiou muito para isso, o meu distrito de lá e o meu distrito daqui também. A Dinamarca, a Suécia e a Finlândia, com a minha segunda host family. E a Itália, a República Tcheca, a Hungria, a Áustria e a Eslováquia, com a viagem que era organizada pelo Rotary. Foi, assim, simplesmente incrível. Tinha os lugares que eu nunca imaginei na minha vida, que eu falaria um dia, nossa, eu conheço esse lugar. E o Rotary tornou isso possível na minha vida. E agora eu vou falar um pouquinho sobre as culturas, né, que a cultura que a gente imagina é diferente do que realmente é, e também as pessoas que foram muito importantes para mim lá. Então aqui eu coloquei as minhas famílias e as minhas amigas, em especial as minhas amigas alemãs. Então a minha primeira família era a Doreen, aqui à direita, e o Bernd, à esquerda. Eles foram pessoas extremamente, assim, dóceis, eles se importam muito comigo. Até hoje a gente, do nada, a Doreen me manda mensagem e fala assim, Bia, vamos ligar que eu quero conversar com você. Ou então aparece um vídeo no Instagram dela em português, aí ela me manda e fala assim, Bia, traduz aí pra mim que eu quero entender o que que é. Então a gente ainda, assim, tem um contato muito grande, assim, eu tenho um carinho gigantesco por eles. A minha segunda família, que foi a Brita, o Thomas e a Helen, que a filha deles foi pro Canadá, e eles me recepcionaram na casa deles. Também pessoas muito queridas, muito amáveis, ajudaram muito meus pais quando eles foram lá me buscar, que teve um imprevisto com o trem, eles ajudaram muito. Eles que me levaram também para a viagem para a Escandinávia, que a gente fez de motorhome, foi maravilhoso, as experiências que eu tive com eles, assim, indescritíveis. E a minha terceira família, que foi a Andrea, a Zoe e o Hendrik. Eles são pessoas extremamente especiais. A Zoe até hoje é uma das minhas melhores amigas. Pra mim era tipo ter uma festa do pijama todo dia, porque eu dormia na mesma casa que a minha melhor amiga lá. E também foi muito legal, porque eu tenho muito interesse por corrida de carro, esse tipo de coisa, e o Hendrik também gostava muito, e a Zoe também. Então a gente pegava, ia em corrida, assistia a corrida juntos, a gente pesquisava sobre isso. E eles me fizeram realmente me sentir dentro da família deles, como se eu fosse a filha deles. A filha deles veio aqui para o Brasil, ela ficou na cidade de Bauru, e ela também saiu daqui apaixonada pelo Brasil e pelo nosso país incrível. E as minhas amigas, até hoje eu também tenho contato com elas, são pessoas extremamente especiais. Aqui é a Laila, ela é nascida na Síria, e foi para a Alemanha com 9 anos. A Maria, que os pais dela são do Brasil, então ela fala português e foi uma ajuda muito grande para mim no início, quando eu não falava alemão ainda. A Nelly, que é uma pessoa extremamente querida, amorosa e que, assim, realmente abriu os braços dela para mim. A Heidi, que acho que é uma das alemãs mais, assim, engraçadas que eu conheço na minha vida, se não uma das pessoas mais engraçadas que eu conheço. E a Emma também, que, assim, é maravilhosa. Acredito que a família da Emma se tornou, de forma indireta, uma família hospedeira para mim, porque o pai dela, a mãe dela, me ajudaram muito também. Ela me convidava para ir para casa dela junto com as outras meninas, que o pai dela mora em Berlim, para ir passar o final de semana. O pai dela sempre me ajudava, tentava me entender o que eu estava falando naquele alemão enrolado no começo. Então, elas também foram pontos muito importantes na minha caminhada. E eu acredito que muitas pessoas falam, nossa, é muito difícil fazer amizade com o alemão porque eles são fechados. Gente, eles não são tão abertos quanto a gente, porque a gente realmente é muito aberto. Mas eles são pessoas extremamente carinhosas e que, quando você mostra para eles que você tem carinho por eles, é recíproco. Eles vão te respeitar e te mostrar carinho de volta. E sobre a parte da cultura, a comida, né, como de tradicional, né, as salsichas, as tortas, o schnitzel, que é aquele prato de carne de porco frito, que são bem famosos na Alemanha, né, no geral. Só que também no lugar onde eu fiquei, que é bem no norte, é perto do mar, eu estava a 40 minutos mais ou menos, eles comiam muitos peixes. Eles têm até um prato lá que se chama Fischbrötchen, que é um peixe no pão e salada. Então, assim, é diferente, né? A primeira vez que você come, você fica, nossa, o que é isso que eu tô comendo? Porque é peixe em conserva. Mas, depois que você se acostuma, na verdade, você acaba gostando, e é uma comida que eles comem muito quando vão pra praia, eles pedem, porque é rápido, tipo um sanduíche ali, e eu acabei gostando bastante, confesso. Batata também, pra eles, assim, tem que ter.
O transporte, uma coisa que é muito diferente para eles, eu coloquei porque isso foi uma coisa importante para mim. A questão dos trens. Lá, qualquer lugar tem trem. Então, assim, se eu estava numa cidade pequena, uma cidade de 10 mil habitantes, entre Hamburgo e Berlim, então, assim, se eu queria fazer qualquer coisa, comprar uma roupa diferente, alguma coisa assim, eu tinha que ir para outra cidade, porque na minha cidade não tinha lojas maiores, assim. Então, assim, eu pegava o trem e eu ia. E isso era uma coisa, assim, muito... até importante para eu aprender um pouco sobre liberdade, sobre como me virar sozinha, resolver problemas, porque às vezes o ticket não funcionava e tinha que ver como fazia em alemão. Mas é uma parte muito importante. Bicicleta também, né, que é uma coisa que a gente não tem tanto costume aqui em Maringá, principalmente porque é muito calor e muito morro. Mas lá onde eu fiquei era bem plano, então eles iam de bicicleta para todos os lugares, né. Teve uma casa, a segunda casa, que eu morava mais ou menos uns 40 minutos da escola de bicicleta. E tinha dias que eu ia, porque às vezes eu não tinha a primeira aula, e daí eu não queria pegar o ônibus para ir, eu pegava a bicicleta e eu ia. Era 40 minutos, para mim era do lado, né? Então, assim, a bicicleta também é uma parte muito importante. E o ônibus também, que eu coloquei por ser também muito importante para eles, eles utilizam bastante. Inclusive, né, uma questão engraçada aí, um detalhe, no meu primeiro dia de aula, eu acabei pegando o ônibus errado, né, de voltar para casa. Então, na ida eu peguei o ônibus certo, mas na hora de voltar existiam 3 ônibus com o mesmo número, e a minha host family não sabia qual deles era para eu pegar. Então, eles acabaram não me avisando. Você entra no 602. Apareceu o primeiro 602, eu entrei e eu fui. Eu acabei parando a 40 quilômetros da minha casa. Eu tive que ligar, e eu estava sem bateria. E foi na primeira semana, então eu não sabia falar alemão. Eu tive que descer em um posto, carregar meu celular, ligar para minha mãe. Minha mãe pediu para Jill, que era intercambista que estava ficando na nossa casa da Alemanha, falar com a minha host mom da Alemanha. Aí a minha host mom da Alemanha respondia a Jill respondia a minha mãe me respondia. Então, assim, por isso que eu coloquei também, é uma parte importante. E sobre a história, a região onde eu fiquei foi a região onde aconteceu, né, os principais acontecimentos de história da Alemanha. Então, a Revolução Protestante aconteceu a 1h30 da minha casa, onde eu estava morando. A Alemanha nazista, né, então eu estava a 2 horas de Berlim. Então, o centro, né, da Alemanha nazista era também muito perto de casa. A Alemanha socialista, né, tanto que todos os meus host parents, eles nasceram enquanto ainda era Alemanha socialista. Principalmente a minha primeira host mom, a Doreen, porque ela é um pouco mais velha do que os outros, ela lembra mais. E ela me contava como eles tinham que contrabandear as coisas, como que eles não tinham acesso. A Brita, ela era de Lübeck, que era uma cidade que não era na Alemanha socialista, mas é na divisa. E ela diz que você tinha que tomar cuidado, porque os socialistas, eles faziam de um jeito que você não sabia se você já estava no território deles ou não, permitindo, assim, que eles pudessem matar você sem mais explicações. Então, assim, as histórias, né, cada esquina tem uma história diferente, cada lugar é tão rico que você fica, gente, as casas que eu morei, teve uma casa que eu morei que ela foi construída em 1800 e pouco. Ela já tá naquela família há 4 gerações. E aí eu fico falando, gente, cada lugar tem uma história, é rico, é cheio, você fica até assim, gente, tem mais para descobrir? E tem. E cada vez que você vai aprofundando mais, tem. Na minha cidade teve um campo de concentração, né, durante a Alemanha nazista. Então, um dos principais caminhos que os nazistas, né, que os judeus fizeram no fim do nazismo para escapar dos campos de concentração que ficavam em Berlim, passou pela minha cidade, né, e a minha avó de lá da primeira família era viva quando isso aconteceu, e ela me contou de como que era, como eles viam o que acontecia e como eles não tinham noção porque ninguém contava. Então, assim, as histórias que eu conheci, né, as histórias que eu vivi, que eu vi com os meus próprios olhos, são, assim, simplesmente muito ricas. E agora, para finalizar, eu queria agradecer ao clube, ao distrito, por terem tornado, né, esse meu sonho uma realidade. Porque foi um sonho que a minha mãe, meu pai, minha irmã sabem, eu sonho desde que eu era pequenininha, eu já falo, não, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E o distrito, o clube fizeram isso se tornar realidade, fizeram isso se tornar possível. E não só o meu sonho,
mas também o sonho, por exemplo, da Mili, da Ana, da Lola, do Igor, de tantas outras pessoas, né? Não só o nosso clube, mas principalmente o nosso clube tem enviado muitos intercambistas. Então eu queria agradecer vocês, queria agradecer também a Tânia, a minha mãe, por terem organizado tudo isso, terem cuidado tão bem de mim. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado da minha apresentação. Isso foi um pouquinho sobre o meu intercâmbio. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer coisa, podem perguntar agora ou no final da reunião. Vou ser aberta a respostas. Obrigada. Muito bom ouvir. Quero que você fale alguma coisa para nós, né, no alemão. Tá bom. A gente quer que você traga para nós, mais do que boa noite, e trazer para nós como foi essa experiência de aprender o alemão. Você falou que teve essa dificuldade sem falar, né? Sim. E aí, quanto tempo levou para você falar? Como é que foi, né, o aprendizado? Você estudava todos os dias ou não? Como é essa experiência mesmo? Compartilha para a gente, por favor. O alemão, como todo mundo sabe, não é uma língua muito fácil. É uma língua bem diferente, porque a gramática é muito diferente da nossa língua. Claro que não é um chinês, um mandarim, mas ainda assim. Eu demorei em torno de 4 meses para começar a entender o alemão e 6 meses para começar a falar. Então, na minha primeira família, né, os meus host parents, eles não falavam inglês, era totalmente alemão. Era até legal, porque a Doreen, ela sempre me chamava, toda noite a gente era certo. Toda noite, quando ela chegava em casa, a gente jantava, e aí ela me chamava na sala para ela me contar do dia dela e eu contar do meu dia para ela. E aí a gente conversava, assistia a série juntos, então isso me ajudou muito a aprender o alemão mais rápido, porque eu tive esse contato diário muito intenso. E não foi fácil, mas com o tempo você vai se acostumando. Acho que uma coisa que me ajudou muito foi ter tido amigas alemãs, porque elas não tinham medo de me corrigir. Então, se eu errava alguma coisa, eu até falava, gente, me corrija, eu tô aqui para aprender, eu não sei o alemão como vocês sabem, vocês falam a vida inteira de vocês, eu tô aqui há 1 ano, me falem, me digam que se eu errei, me corrijam que eu tô aqui para aprender. E elas falavam, Bia, não é assim que fala, é desse jeito. E eu ia pegando. Então, assim, demorou um pouquinho, né, porque não é uma língua tão tranquila, mas eu acabei me apaixonando pela língua do alemão, porque eu acho que é uma língua muito legal, é uma língua que, assim, tem palavras que você só consegue se expressar com aquele termo, né, então às vezes tem alguma coisa que você quer falar, assim como em português a gente tem, tipo saudade, que não tem como explicar, eles também têm no alemão, então é muito interessante você conseguir fazer esse comparativo entre a nossa língua, o inglês, o espanhol, o alemão, então assim, foi muito legal. Você disse que queria ouvir eu falando alguma coisa? Tá, deixa eu pensar o que eu posso falar. Tá, pode ser. Então eu vou me apresentar em alemão, como eu faria. So, hallo Leute, guten Abend. Ich bin Beatrice, ich bin aus Brasilien. Ich bin schon 18 Jahre alt und ich war dieses Jahr im Ludwigslust, um mein Austauschprogramm zu machen. Es war ein wunderschönes Jahr und ich wollte vielleicht in 1 oder 2 Jahren nochmal da gehen, zu besuchen meine Freundin und auch meine Gastfamilie. Ja, meine Club hier in Brasilien ist Rotary Club Maringá Parque do Ingá und in Ludwigslust ist Rotary Club Ludwigslust. Meine Distrikt war 1940 in Deutschland und hier in Brasilien 46, 30. Naja, ich liebe Rotary für das und nicht nur für das, aber auch für dieses wunderschönes Leben. Und ja, ich glaube, das war alles. Dankeschön. Pessoal, muito bom. Obrigada. Eu entendo nada de alemão, mas eu achei lindo você falando alemão. Vocês também, né? Parque do Ingá, da Bia. E quero agradecer. E também saber se alguém tem perguntas. Pode. Vai. Duas. Olha, que bom.
Como foi a escolha quando você fez a prova, e você tinha pequenos cabeça, você mudou, foi obrigada a mudar? Como é que foi? Fala pra gente. Olha, tá bom. A escolha dos países foi, eu falo que também tem grande influência de Deus. Porque eu não sabia exatamente, totalmente quais países eu queria ir, mas eu tinha falado assim pra Deus, a Alemanha era um país que eu queria muito. E eu falei assim, Deus, se você me colocar em primeiro lugar, eu vou escolher a Alemanha sem hesitar. Eu não coloco mais nenhum país na minha mente. E aí, quando saiu os resultados, eu fiquei em primeira. E aí eu falei, então é Deus que falou, é pra eu ir pra lá mesmo, e vamos. Então a escolha pra mim foi bem decisiva, assim, foi bem... Eu falei assim, se eu não ficar em primeiro lugar, aí eu vejo quais opções eu prefiro e tal. Mas falei pra Deus, se você me colocar em primeiro lugar, se você me der essa oportunidade, eu vou pro lugar que você escolher. E aí foi a Alemanha. E você foi zoada com 7-1? Muito! Muito! Eu lembro até hoje que eu fui num aniversário de uma amiga minha, e aí eu tava conversando lá, né, e aí um cara virou pra mim e falou assim, você é brasileira, né? Sou. Falei, como que é o 7-1 pra vocês lá, né? Porque eu não sei se vocês querem revanche, mas a gente quer ficar assim mesmo. Aí fiquei, que legal. Não dá. Exato. Excelente. Pode fazer. Eu gostaria de saber como é que foi a escola para você, né? Se foi muito diferente do que você aprendia aqui, se teve dificuldade com as disciplinas, que a gente sabe que são diferentes, né? Eu queria que você contasse sobre isso. A escola na Alemanha, eu diria que ela é um pouco diferente da escola brasileira, mas ela não é totalmente quanto a gente pensa. Então, lá no ensino médio, a partir do 2º e 3º ano, que seria pra gente, você pode escolher quais matérias você vai fazer. Né? Eu escolhi fazer biologia, inglês, espanhol, educação física, qual mais? História, geografia e economia, que eram as opções que eu tinha. Né? E acredito que eu estava lá como se fosse o nosso 2º ano. As matérias que eles aprendiam eram praticamente as mesmas que a gente tinha no 2º ano. Então essa questão era bem tranquila, eu conseguia acompanhar porque eu via que era uma coisa que eu já tinha estudado, então ficava até mais fácil. Porque aí eu via e eu falava, nossa, isso aí eu já sei, deixa eu tentar aprender como que é em alemão. Principalmente biologia, que os termos são muito parecidos. E eu acabei me adaptando fácil, principalmente porque eu tinha a Sofia, que estava na mesma sala que eu, né? Então a gente acabou virando também muito amiga. E as outras meninas que também se tornaram as minhas amigas no decorrer do ano, que foi assim, me ajudando cada vez mais. As provas lá são bem diferentes, porque elas não têm questão fechada, são geralmente 3 questões abertas, que você tem que escrever, 5 páginas sobre elas, porque eles preparam para a prova do vestibular, o Enem deles, que se chama Abitur, que você escolhe, você tem alemão e matemática como obrigatório, e você escolhe mais 2 facultativas, e aí você tem que fazer uma redação de 2, 3 páginas sobre a pergunta que eles te dão nessa prova, e aí de acordo com isso você recebe uma nota. Mas a questão da adaptação foi bem tranquila. Excelente. Muito obrigada mais uma vez, como forma de marcar esse dia, quero te dar esse certificado. Tá? Obrigada. Dizer para você que a gente se orgulhou muito, te fez muito bem, você voltou mais linda, mais moça, né? E convidar seus pais para estarem aqui do lado, para a gente tirar uma foto. Eu tenho também um presente do clube, lá de Ludwigslust. Como é o nome do clube? Ludwigslust. Ludwigslust. A flâmula deles. Manda um abraço para eles. Pode nós deixar. Agradecemos muito por todo o carinho que eles Com tiveram certeza. com vocês. Nos alegra ver, né, as famílias todas Sim. Que te acolheram tão bem lá. Tá aqui o celular. Excelente. Obrigado. Tá. Tira ali um pouquinho a tela aqui, não consegue? Aí.
Gente, é profissional esse nosso companheiro. Uau! Eu nem sabia, né? Nossa imagem pública. É isso. Esse é meu. Muito obrigada. Tá bom. Obrigada. Obrigada. Pessoal, dentro do blazer dela tem a lembrança física de cada situação, cada ponto, cada lembrança. Essa aqui. Obrigada. Então, estão à vontade também a perguntar e trocar ideia após a reunião. Dando continuidade à nossa pauta, quero trazer algumas informações. Nós temos o nosso companheiro Maurílio, sócio honorário, que é lá do Clube Sarandi Renascer, está nos convidando para estarmos prestigiando o 7º almoço da Roça, que vai acontecer no dia 5/10. Eu já garanti o meu convite e convido a todos a estarem também participando lá para apoiar o evento do nosso companheiro. Quer somar alguma coisa? O valor... Ixi, vai. Comprei no seu valor, não. R$70 está aqui, tá? Bem servido, sempre é um sucesso. Quero trazer para vocês que nós vamos ter o dia do plantio da árvore. Nós tivemos a reunião dos presidentes nessa última semana. E nessa reunião nós falamos sobre os eventos que nós vamos ter. Plantio de árvore. Quem aqui já plantou árvore? Mais de uma vez. Mais de 2 vezes. Mais de 3 vezes. Mais de 4 vezes. Então a oportunidade é agora. Muito bom. Mais de 20 vezes. Janete, excelente. Falando nisso, quero dizer para vocês que nós vamos ter 150 mudas que vão estar disponíveis para nós, de todos os rotarianos, e é um momento muito especial. Então, Mili, Lola estarão lá plantando árvore com a gente. E quero passar a palavra para a Janete, para ela também trazer o recado do nosso Dia Mundial da Limpeza, que está sendo um movimento muito forte. E eu quero que ela traga para nós, e pode, mas fique em pé porque o som aqui não é muito... Boa noite, pessoal. Então, no dia 20, nós teremos o Dia Mundial da Limpeza, e aí nós faremos uma ação lá na Praça Ivaí, que é a Praça do Rotary. Então, todos vocês estão convocados, né, convidados para estar lá conosco, né, para a gente fazer as atividades lá no entorno da praça. E depois... por volta de 10h30, 11 horas, a gente vai se reunir no Parque Alfredo Niffer para o encerramento do evento. Então, na cidade estão tendo várias atividades, né? Vocês podem, inclusive, cadastrar o celular na prefeitura e eles estão coletando materiais, né, inservíveis. Então, se vocês tiverem algum tipo de necessidade desse tipo, podem pedir. Então, a gente optou por conta da imagem pública nossa, a gente fazer uma ação ali em torno da Praça Ivaí a partir das 8h30 da manhã. Então, conto com todos vocês. E no plantio, né, que nós teremos dia 21, lá no Bosque da Amizade, eu conto também com todos vocês. Além do plantio, a gente vai ter uma atividade especial para as crianças e vamos ter lá, para quem gosta de caminhar, vamos ter uma caminhada pelo bosque, tá? E aí a gente vai ter sorvete, então, né, vai ter a GMC, esse ano está participando conosco, e junto com o Copegente está fazendo uma compensação de crédito de carbono. Então é sempre um momento de nós rotarianos estarmos juntos com as nossas famílias, levar as crianças, de repente um convidado, um vizinho, uma pessoa que nunca teve essa experiência, né? E conhecer também o nosso espaço, que para o Instituto a gente fez o portal, né? Quem não viu, ficou bem bacana lá o portal do Instituto Rotary. Nós tivemos lá há 15 dias atrás com as autoridades rotárias, eles plantaram árvores lá. Então no dia 21, que é domingo, também eu conto com vocês a partir das 9 da manhã. Bom? Obrigada. Sábado é o Dia Mundial da Limpeza. A partir das 8h30 da manhã na Praça Ivaí. 9 no domingo.
Então, repelente, luva. Isso, a gente sempre coloca os recadinhos, ó. Quem não gosta de sujar a mão, leva luva, repelente. Quem tem enxada ou enxadão pode levar, chapéu, boné. Tem gente que leva até isoporzinho de cerveja, tá, pessoal? Vocês fiquem à vontade. É um momento da gente estar lá junto, além de plantar, né? A gente também conhecer as pessoas. E principalmente eu penso que é a hora da gente levar os intercambistas, as nossas crianças. Lá a área está praticamente toda recomposta, né? Para quem não conhece a história do Bosque da Amizade, foi uma área que a gente recebeu em doação para recuperar essa área. Então, eu estou lá desde 2006, então eu sei toda a história, né? A gente fez todo o estudo de impacto ambiental lá e começamos os plantios desde 2006. Então, a área está praticamente toda recomposta já, né? Então, vocês vão ter a oportunidade de ver lá árvores já de praticamente 20 anos, né? Que o primeiro plantio foi em 2006. Então, nós já temos basicamente uma floresta lá recomposta. Então, é um momento bem importante, né? Para a gente estar lá e para quem não conhece, a oportunidade de conhecer. E aí fiquem à vontade para levar convidados, né? Para, de repente, quiser levar uma cadeira para sentar, fiquem totalmente à vontade, tá? Não esquecer do repelente, né? Como falou, um protetor solar, um chapéu, um boné. Quem não quiser sujar a mão, a luva. E quem tiver ferramenta também pode levar, enxada, enxadão. Ó, lá estão todos os buracos já prontos, tá? Então é só chegar e colocar a muda no lugar. Então, toda essa parte. Isso. Daí a gente explica lá tudo como é que a gente faz lá no dia. Obrigada. Pessoal, quem achou interessante o dia do plantio da árvore, levanta a mão. As pessoas que acharam interessante estão convocadas de estar lá. E as pessoas que não levantaram a mão vão ter que escolher, porque nós vamos também ter o dia pedalando contra a cólica, vai acontecer no Parque Vigiado, vamos estar fazendo uma curvagem de bike. Tá? Então eu vou passar isso para vocês. Mas agora é um momento muito importante. O Rotary não existe se não tem pessoas associadas. Pessoas que foram escolhidas, a dedo, convidadas para estar aqui para fazer o tempo. Quero convidar aqui nosso convidado, na verdade, para oficializar a nossa posse, nosso companheiro Alex Santos. Mas, como de praxe, vou convidar o nosso presidente, a Kelly, para que faça uma apresentação do nosso novo associado. Pode tocar. Pessoal, vou só. Esse momento é muito importante para nós, para mim, para a Kelly, principalmente, porque o Alex foi uma pessoa que nos conheceu no início da nossa história. Então, nós trabalhamos juntos na Cocamar. Está gravando aqui, então, eu e a Kelly, para quem não sabe, nós nos conhecemos na Cocamar, casamos na Cocamar, e lá, nessa mesma época, nós conhecemos o Alex. O que mais me preocupa, na época eu tinha cabelo, não tinha cabelo branco, e o Alex continuou do mesmo jeito, ele fiquei preocupado, porque ele não envelhece. Né? Mais magra, então, mais magro, né? Todo sabe qual é o que ele estava fazendo, eu estou ficando mais velhinho e ele não, né? Mas é muito gostoso a gente poder trazer uma pessoa que tenha, na essência, o cooperativismo. Eu falo do cooperativismo porque o Rotary precisa cooperar para que isso aqui aconteça. E o Alex, ele tem isso, né? Junto com a Grazi, junto com a família dele. Então, para mim, é uma honra enorme estar aqui, representando o Bergamo, né? Que era o Bergamo, sem vergonha, foi viajar Vocês passear. estão compartilhando a O Bergamo também é fruto dessa nossa história juntos. Tá? Eu vou ler um pouquinho.
O nome dele é Alexandre Siqueira, mas Alex é o nome que nós carinhosamente chamamos. Então, quem quiser chamar de Alex, fique à vontade, que ele não vai ficar triste, não, tá? Vai gostar. Bom, o Alexandre Siqueira tem 45 anos, é casado com a Graziela e pai da Alexia, de 16 anos, e o Caio Vinícius, de 12 anos. Possui mais de 15 anos de experiência em marketing, vendas e trade marketing no setor de alimentos, lácteos e bebidas. Atualmente é diretor de negócios do Grupo GT Foods, responsável por desenvolvimento de novos negócios, gestão de equipes e estratégias B2B e B2C. Com passagem por empresas como os Aérea Vientos, o Camacho, como eu falei a vocês, e a LBR, que é a Lawrence, Antiga Parmalat. Possui MBA pela FGV e especialização em marketing e coaching, além de cursar MBA em gestão estratégica na USP. E que a gente não traz qualquer um para cá, não, gente. Só gente boa, né? Então tá aqui o Alex como o nosso novo membro. Essa é a leitura da ficha dele. Isso aqui é só um pedacinho, viu? Só um pedacinho. É um pedacinho de 5 páginas que nós colocamos aqui. Então, realmente é uma alegria recebê-lo. Você tem a tua... Tem, tá? A cópia tá aí, né, Mãe? Tá aqui. Tá aí. Quero convidá-lo a ler o compromisso votário ao lado dos nossos padrinhos. Vamos lá, então. Boa noite a todos. Muito obrigado, David, pelas palavras, Kelly, Eva e todos aqui, os companheiros e as companheiras. Compromisso votário. Ao incorporar-me ao Rotary e ao aceitar seu objetivo, o estatuto, comprometo-me solenemente ante minha consciência e meus novos companheiros a submeter-me em todos os momentos à prova quádrupla votária para que minhas ideias, palavras e ações sejam sempre verdadeiras, justas, amigáveis e benéficas. Obrigado a todos. Prometido de importado. E esse símbolo tem força, viu? Em qualquer lugar do mundo que você estiver viajando, pode colocar aí. Você está na Alemanha lá. As pessoas reconhecem. E é verdade, viu? Quando você estiver no mundo, você está com o que as pessoas reconhecem. É impressionante. Fica só um pouquinho mais do lado, Kelly e David, só para eu, na verdade, vou agradecer Kelly e David. Já tirou foto? Pedro? Peraí. Aí pode sentar, Kelly e David, obrigada, pode se esperar. Obrigada. Pelos poderes a mim conferidos por Rotary Internacional, declaro Alex empossado no Rotary Clube de Maringá, Parque do Ingá. Então, seja muito bem-vindo você e sua família. Nós nos alegramos por ter você conosco. Tá bom? Obrigado. Fiquem à vontade. Dando continuidade à nossa pauta de hoje, quero convidar o nosso governador assistente para trazer informações sobre nossa ação humanitária. Nós já conversamos em outros momentos sobre, e hoje nós vamos fazer a entrega a todos os nossos rotarianos presentes. Boa noite a todos. José Vanderlei Santana, classificação contabilidade, pertenço ao Rotary Maringá Colombo, sou sócio fundador, estou na condição de governador assistente, faço parte também da comissão do intercâmbio rotário da amizade. Tá? Hoje nós falamos aqui sobre esse intercâmbio maravilhoso, que é o intercâmbio de jovens de longa duração, mas nós temos outras formas de intercâmbio da amizade também, que em outra oportunidade a gente vai falar. Se vocês abrirem na página 31 da revista que vocês receberam hoje, vocês vão ver que a gente participou aí do intercâmbio da amizade aqui dentro do Brasil, com o Clube de Aracaju. Nós estivemos lá, depois pagamos a visita aqui, e temos também vários intercâmbios mundiais, não é só no Brasil. Tá? Inclusive, nós estamos fomentando um aí com a China, com a Índia. Ok? Então, se alguém interessar, depois eu passo aí mais
mais detalhes. A nossa presidente, ela pediu que eu pudesse falar para vocês um pouquinho a respeito dessa ação humanitária. Tá? Então eu gostaria de falar do que o nosso governador, do que o distrito espera de nós. Tá? O distrito, o nosso governador, ele espera que a gente produza recursos financeiros para que a gente possa pegar esses recursos financeiros e colocar em projetos humanitários e projetos globais. Os projetos humanitários são projetos de uma monta menor e os globais eles são sempre acima de US$30.000. Tá? Nós conversamos aqui na última visita que eu estive aqui, que nós estamos fazendo um projeto global para a ANPR. Tá? Então eu gostaria que vocês partilhassem, seguissem a gente no Instagram, tá? No Rotary Room Maringá Colombo, Ingatudos. Tá? Então lembre-se aí, segue a gente. Nós estamos lá firme e forte na nossa corrida para o dia 30 de novembro. Você achou que ia ser de graça, mas eu tenho que vender meu peixe. Lógico que não. E nós somos parceiros, hein? Inclusive, quero levantar 10 companheiros para correr essa corrida. Inclusive, agora à noite nós estamos com 567 inscritos. Vamos fechar o primeiro lote agora na sexta-feira. Vocês estão convidados. Ok? Dia 30 de novembro. Dá tempo de treinar até lá. Rotary Room. Vou colocar o representante. Rotary Room Maringá, Ingatubo. Segue a gente lá no Insta. Inclusive está saindo um post daqui a pouquinho. Vou compartilhar no grupo. Vai lá. Pessoal, nós temos várias formas de fazer esses recursos. Nós temos várias formas de levantar esses recursos. Esses recursos eles vão para a Fundação Rotária. É um braço paralelo do Rotary Internacional. São duas instituições diferentes, mas que se entrelaçam. Tá? O Rotary Internacional e a Fundação Rotária. Quem esteve no Instituto teve a oportunidade, inclusive, lá, tivemos um evento presidente para presidente, em que nós tivemos os 2 presidentes mundiais aqui em Maringá. Nós tivemos os 2 presidentes mundiais aqui em Maringá e foi muito interessante. Tá? Então nós temos os nossos eventos. Né? Ali está acontecendo um evento. Chegou daquele evento, uma parte ele manda para a Fundação Rotária. Né? Eu tenho lá outro evento que a gente faz. Uma parte nós mandamos para a Fundação Rotária. Esse dinheiro depois, ele vai voltar 3 anos depois, numa forma como se fosse uma poupança para o distrito. Tá? A gente chama de FEDUC. Tá? Então lá, o FEDUC é esse dinheiro que nós vamos arrecadar agora e que ele vai vir daqui a 3 anos vai estar disponível. Tá? Então, cada governador, ele quer, espera e assim que deve ser, bater a meta do anterior. Tá? Então, o nosso governador, ele está pensando em $750.000. Tá? É uma meta ousada, audaz, mas ela é possível. Tá? Ele provou matematicamente, ele é japonês, né? Não tem nada contra os japoneses, muito pelo contrário, gosto muito, mas matematicamente ele foi lá, fez as continhas lá e falou assim, ó, a gente vai chegar no final lá com $750.000, vamos bombar o nosso 4630. Ok? Há algum tempo, alguns governadores, inclusive foi do meu clube, o Mauro, ele lançou essa ideia da ação comunitária. Tá? Então, o que a ação comunitária vai fazer? Ela vai fazer assim, para cada um dessas rifas aqui que a gente vai vender, ela vai valer vacinas. Tá? Para nós, e também para os nossos projetos. Está aqui, está descrito. Tá? É só a gente pegar e falar. Lá no final, nós temos o que a gente vai arrecadar no nosso projeto. Então, nós temos aqui. O que se espera? Que cada um de nós faça a produção de pelo menos um talãozinho dele. 10 números, R$50, vai dar R$500. O sorteio, ele vai ser lá em maio do ano que vem. Então vamos lá. Tá? Então daqui nós estamos em setembro até maio, vai dar o quê? 8 meses? 9? 10?
7 meses. Então, um númerozinho desse por mês, gente. 50 anos. 1,5. Ah, ou quem quiser, já vende logo de uma vez. Pega um amigo, um companheiro, um vizinho, o cara que fica te alinhando lá, ele te vende, né, Maurício? O cara vendeu a comida, você paga em ação humanitária. Você pensa que eu sou assim? Eu sou assim, sou diferente. Sou nada, é desse jeito. Então, a gente vê. Inclusive, eu tenho peixe semana que vem, tá, gente? Ó, tem peixe para vender semana que vem lá com o SOS. Tá? Eu sou tesoureiro do SOS, as crianças. Pode nos ajudar. Quanto é o valor? Vai publicar. Meio peixe, 140, inteiro 240. Que dia que é? De sábado, domingo? Sábado, domingo? Drive-thrus, domingo que vem dia 20. Ai, beleza, gente. O almoço já está garantido. E é maravilhoso, nossa companheira Lica falou. Nós vamos estar lá. Manda para mim e vou compartilhar. Assim, eu vou vender o peixe, você vai pagar isso. Vai dar um lucro. É uma coisa mais. Falando sério. Obrigada. Falando sério, gente. Ó, isso daqui faz parte do projeto do governador para fechar os 750 mil dólares. Vocês vão concorrer vários prêmios. O prêmio principal é um carro. Por sorte, no último foi um cliente meu do escritório que ganhou, ficou honrado, né? Quem estava lá na conferência do DECA viu, ele recebeu, né? Ele, o que ele fez? Ele acreditou, confiou e ganhou um carro. Então, ele vendeu uma parte, a gente conversando, ele falou assim, eu não vendi tudo. Porque eu não consegui vender, eu peguei e comprei para mim e ele ganhou o carro. Né? Então, assim, são histórias legais, tá ok? Então, confia que esse dinheiro é muito bem aplicado. Tá? Todos os nossos projetos são projetos lindíssimos que vale a pena a gente ajudar a nossa comunidade. Falei demais, o meu salário vou cobrar do governador. Que é quanto mesmo? 30% do salário dele. Que é o quê? Zero. Exatamente isso. Pessoal, muito obrigado. Quero dizer que é uma grande alegria saber que o meu governador assistente sempre estará em nossas reuniões, porque está próximo de nós. E é uma grande, vizinho e sempre estará conosco. Uma alegria. Então, eu vou distribuir, a Rebeca vai pegar os números de responsabilidade para os nossos companheiros, tá? Pessoal, lembrando que a ação humanitária nos ajuda a fazer o EREI, que é todos os rotarianos todos os anos. Né? O Rotary pede que nós façamos uma doação individual, pessoal, $100, R$500. Esse ajuda e ajuda o distrito. Muito bem, pessoal. Tem que faltar um lá do Tamac, inclusive. Faltou um do Tamac. E Thiago pegou? Todo mundo pegou? Excelente. Pessoal, vamos chegando ao fim. Alguém gostaria de posicionar algum recado? Não? Muito obrigada. Agradeço a presença de todos os nossos companheiros, nossos convidados, nossos assistentes, nossos intercambistas. Dá um oi aí, intercambistas. Todos conversando. Quero agradecer... Não entendi. Nós vamos comemorar hoje o aniversário do nosso companheiro Marco Antônio. Foi dia 9 e ele é o aniversariante do mês. E a gente adora comemorar a vida dos nossos rotarianos, companheiros. Então, ao final da nossa reunião, vamos cantar parabéns. E, então, sobre a mensagem presidencial 2526 do nosso presidente Francesco Arezzo, do Rotary Internacional, Unidos para Fazer o Bem, declaro encerrada a nossa 9ª reunião ordinária.